Você já se perguntou como fortalecer sua fé em Deus em meio às tempestades da vida? E se eu te dissesse que existe um segredo oculto nas Escrituras, um poder que poucos conhecem, capaz de transformar sua vida e sua realidade? Hoje, vamos desvendar juntos esse mistério, explorando como cultivar uma fé inabalável que pode trazer esperança em momentos de desespero e luz nas horas mais sombrias. Imagine enfrentar os desafios diários com uma confiança inabalável, sabendo que, independentemente das circunstâncias, há uma força divina guiando seus passos. Pense nas vezes em que se sentiu perdido, buscando respostas, ansiando por um sinal de que não está sozinho. Neste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas da Palavra de Deus para descobrir como a verdadeira fé pode operar milagres em nossas vidas. Nos próximos minutos, você aprenderá princípios bíblicos que revelam o caminho para uma fé sólida e transformadora. Exploraremos histórias inspiradoras de personagens bíblicos que, mesmo diante de adversidades, mantiveram uma confiança inabalável no Senhor. Você descobrirá que a fé não é apenas uma crença abstrata, mas uma força viva que pode moldar sua existência e trazer paz em meio ao caos. Antes de iniciarmos este estudo, convido você a comentar a frase "Minha fé em Deus é inabalável" abaixo. Ao fazer isso, você está declarando seu compromisso com sua fé e incentivando outros a fazerem o mesmo. Além disso, ao dar um like neste vídeo, você estará ajudando o YouTube a mostrar esta mensagem para mais pessoas necessitadas de ouvi-la, espalhando assim a palavra de Deus. Parabéns por fazer parte desta comunidade e por seu desejo de crescer espiritualmente. Lembre-se de que muitos utilizam este conteúdo como apoio espiritual, especialmente aqueles que não têm uma igreja por perto. Sua participação é fundamental para que possamos alcançar mais almas sedentas pela verdade divina. Portanto, comente "Paz em Cristo", para que possamos saber que você está conosco desde o início desta jornada. E não se esqueça, o penúltimo ensinamento de hoje pode ser a chave para desbloquear uma bênção em sua vida. Fique conosco até o final para descobrir essa revelação especial. Agora, vamos começar este estudo transformador sobre como ter fé em Deus. A fé de Abraão, o pai da fé. Abraão é frequentemente referido como o pai da fé, e sua vida nos oferece lições profundas sobre confiança e obediência a Deus. Em Gênesis 12, Deus chama Abraão para deixar sua terra natal e ir para uma terra que ele lhe mostraria. Sem saber exatamente para onde estava indo, Abraão obedeceu, demonstrando uma fé exemplar. Essa disposição de Abraão em confiar no desconhecido nos desafia a refletir sobre nossa própria fé. Quantas vezes hesitamos em seguir a direção de Deus por medo do incerto? A jornada de Abraão nos ensina que a fé verdadeira envolve confiar em Deus, mesmo quando não vemos o caminho completo à nossa frente. Além disso, em Gênesis 22, Deus testa a fé de Abraão ao pedir que ele sacrifique seu filho, Isaque. Embora essa ordem fosse incompreensível, Abraão obedeceu, confiando que Deus proveria uma solução. No momento crucial, Deus interveio, fornecendo um carneiro para o sacrifício em lugar de Isaque. Essa história ilustra que a fé requer uma confiança inabalável na provisão divina, mesmo nas situações mais difíceis. A vida de Abraão nos convida a examinar a profundidade de nossa própria fé. Estamos dispostos a confiar em Deus, sem reservas, mesmo quando Ele nos chama para sair de nossa zona de conforto? Abraão nos mostra que a fé genuína é acompanhada de ação e que a obediência a Deus, mesmo diante de incertezas, resulta em bênçãos além da nossa compreensão. A confiança de Jó em meio ao sofrimento. A história de Jó é uma das
mais emblemáticas na Bíblia quando se trata de fé em meio ao sofrimento. Descrito como um homem íntegro e temente a Deus, Jó enfrentou perdas inimagináveis. Seus bens, seus filhos e sua saúde foram tirados em um curto período. Apesar de sua dor profunda, ele proferiu palavras que ecoam através dos séculos. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó, do 13:15. Jó nos ensina que a verdadeira fé não depende das circunstâncias favoráveis. Mesmo quando tudo ao nosso redor desmorona, a confiança em Deus pode permanecer firme. Ele questionou, lamentou e buscou respostas, mas nunca abandonou sua fé. Sua história nos desafia a refletir. Como reagimos diante das adversidades? Nossa fé vacila ou se fortalece? No final de sua provação, Deus restaurou a fortuna de Jó em dobro e lhe concedeu uma vida longa e próspera. Isso não apenas demonstra a justiça divina, mas também ressalta que a perseverança na fé, mesmo em tempos sombrios, pode levar a recompensas além da compreensão humana. A jornada de Jó nos convida a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Ela nos lembra que, embora possamos enfrentar sofrimentos intensos, a fé nos sustenta e nos conduz a um relacionamento mais profundo com o Criador. A fé que move montanhas. O ensino de Jesus Cristo, durante seu ministério terreno, enfatizou repetidamente o poder transformador da fé. Em Mateus 17:20, ele declara: "Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível." Esta poderosa metáfora nos ensina que, mesmo uma fé pequena, quando genuína, pode produzir resultados extraordinários. O grão de mostarda é uma das menores sementes conhecidas, mas cresce e se torna uma grande planta. Da mesma forma, nossa fé pode começar pequena, mas ao nutrirmos e exercitarmos essa fé, ela pode crescer e nos capacitar a superar obstáculos aparentemente intransponíveis. Jesus nos encoraja a confiar no poder de Deus, independentemente do tamanho inicial de nossa fé. Além disso, em Marcos 11:24, Jesus ensina: "Portanto, eu vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis." Aqui, ele destaca a importância de uma fé confiante na eficácia da oração. Quando nos aproximamos de Deus com uma fé sincera, acreditando em sua capacidade e disposição para responder, abrimos a porta para que suas bênçãos se manifestem em nossas vidas. Esses ensinamentos de Jesus nos convidam a refletir sobre a qualidade de nossa fé. Estamos realmente confiando no poder de Deus para operar em nossas vidas? Estamos nutrindo nossa fé através da oração e da meditação na palavra? Ao abraçarmos esses princípios, podemos experimentar o poder transformador de uma fé viva, capaz de mover montanhas e trazer à existência aquilo que, humanamente, parece impossível. A fé de Noé. Obediência em meio à incredulidade. A história de Noé é um testemunho poderoso de fé e obediência a Deus, mesmo diante da descrença generalizada. Em Gênesis 6, Deus observa a corrupção da humanidade e decide trazer um dilúvio para purificar a terra. Ele instrui Noé a construir uma arca para salvar sua família e um casal de cada espécie animal. Apesar de nunca ter visto chuva ou enchentes dessa magnitude, Noé confiou plenamente nas palavras de Deus e dedicou anos de sua vida à construção da arca. Imagine a pressão social e as possíveis zombarias que Noé enfrentou enquanto construía uma enorme embarcação em terra firme. Sua determinação e confiança inabalável em Deus são um exemplo profundo de fé ativa. Noé não apenas acreditou na mensagem divina, mas também agiu conforme essa crença, demonstrando que a fé verdadeira é acompanhada de ações correspondentes. A obediência de Noé resultou na preservação da vida humana e animal durante o dilúvio.
Após as águas recuarem, Deus estabeleceu uma aliança com Noé, simbolizada pelo arco-íris, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Essa narrativa nos ensina que a fé pode exigir que tomemos medidas que desafiam a lógica humana. Mas a confiança em Deus e a obediência às suas instruções trazem recompensas duradouras. A vida de Noé nos desafia a refletir sobre nossa disposição em obedecer a Deus, mesmo quando suas instruções parecem incomuns ou quando enfrentamos oposição. Estamos prontos para agir com base em nossa fé, confiando que Deus sabe o que é melhor, mesmo quando não entendemos completamente seus planos? Noé nos mostra que a verdadeira fé é demonstrada por meio da obediência e da confiança inabalável no caráter de Deus. A coragem de Davi diante de Golias. A história de Davi e Golias é um dos relatos mais inspiradores sobre fé e coragem na Bíblia. Davi, um jovem pastor, enfrentou o gigante filisteu Golias, que aterrorizava o exército de Israel. Enquanto soldados experientes recuavam de medo, Davi, armado apenas com uma funda e 5 pedras lisas, avançou com confiança, declarando: Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Verso Samuel 17:45. A confiança de Davi não estava em suas habilidades ou armas, mas em Deus. Ele reconhecia que o Senhor havia lhe dado vitórias sobre leões e ursos enquanto cuidava das ovelhas, e acreditava que Deus o capacitaria a derrotar Golias da mesma forma. Essa fé inabalável permitiu que Davi visse além do tamanho e da força do gigante, focando no poder supremo de Deus. Ao enfrentar nossos próprios gigantes, sejam eles medos, desafios ou adversidades, somos convidados a refletir sobre onde depositamos nossa confiança. Davi nos ensina que, ao colocarmos nossa fé em Deus, podemos superar obstáculos que parecem insuperáveis. Sua história nos encoraja a enfrentar desafios com coragem, sabendo que não estamos sozinhos e que, com Deus ao nosso lado, nenhuma batalha é impossível de vencer. A perseverança de Jó em meio ao sofrimento. A história de Jó é uma das narrativas mais profundas sobre fé e perseverança diante do sofrimento. Descrito como um homem íntegro e temente a Deus, Jó enfrentou perdas devastadoras: seus bens materiais, seus filhos e sua saúde. Apesar de sua dor intensa e das acusações de seus amigos, que sugeriam que ele estava sofrendo por causa de algum pecado oculto, Jó manteve sua integridade e fé em Deus. Em meio ao seu sofrimento, Jó expressou sua angústia e questionamentos, mas nunca abandonou sua confiança no Senhor. Ele declarou: Ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Essa afirmação revela uma fé profunda que transcende as circunstâncias adversas. Jó reconhecia que, mesmo sem entender os motivos de seu sofrimento, Deus permanecia soberano e digno de confiança. A perseverança de Jó nos ensina que a fé verdadeira não é isenta de questionamentos ou emoções humanas, mas é caracterizada por uma confiança inabalável em Deus, mesmo quando as circunstâncias são incompreensíveis ou dolorosas. Após sua aprovação, Deus restaurou a fortuna de Jó, dando-lhe o dobro do que possuía antes, e abençoou os últimos anos de sua vida mais do que os primeiros. Jó 42, 10, 17. A história de Jó nos convida a refletir sobre nossa própria fé em tempos de adversidade. Estamos dispostos a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos o porquê de nosso sofrimento? Podemos encontrar conforto sabendo que Deus está presente em meio às nossas provações e que, ao perseverarmos em fé, Ele é capaz de restaurar e abençoar nossas vidas de maneiras que talvez não possamos imaginar. Se depois desses grandes exemplos de fé, a sua fé ainda não foi solidificada,
Eu oro para que o Senhor te alcance e traga um renovo sobre sua vida espiritual. Antes de encerrarmos esse vídeo, gostaria de pedir que compartilhasse com seus familiares, com as pessoas que você mais ama, para que juntos possamos nos fortalecermos em graça e fé